Olá, seja bem-vindo em nome de Jesus, em mais um tempo precioso, na presença do Deus vivo. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Você está conectando o canal da Igreja Batista Prudentina, uma igreja que existe para glorificar a Deus e para fazer com que cada um de nós possamos nos relacionarmos com Deus e com pessoas, para abençoarmos pessoas no nosso jeito de viver a vida. Eu quero convidar você, neste momento, a se colocar na presença de Deus, pedindo para que Deus fale com você e que hoje a palavra possa vir de encontro ao seu coração. Talvez uma necessidade que você esteja enfrentando, mas eu queria que você entendesse que Deus ele se importa com você. E Deus está presente na sua vida em todos os momentos. E nós cremos nisso. Nós somos uma igreja que crê num Deus que está presente e num Deus que se importa. Você tem alguns motivos de oração? Se você tem, eu quero convidar você a teclar aí no chat e você vai compartilhar seus motivos conosco. E nós vamos ter um tempo de intercessão, de orarmos uns pelos outros, por pedidos que serão apresentados, pois cremos que Deus se importa e Ele está com os ouvidos atentos ao clamor do seu povo. E nós somos o povo de Deus neste momento, na presença do Deus vivo, clamando para que Deus haja de forma especial. Quero convidar você a fechar os seus olhos, caso você possa, e nós vamos orar, convidando Deus para que Ele tenha liberdade para falar com cada um de nós. Pai amado, nós estamos diante da Tua santa presença. E nesse momento nós clamamos para que o Senhor fale conosco e tenha liberdade para ministrar a cada um de nós. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Paizinho. Nós estamos diante do Senhor e clamamos, Deus, para que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para amar, seu filho te amou por mim.
palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o momento em que nós vamos orar ao Senhor. Talvez você já tenha compartilhado os seus motivos de oração. E nesse momento você vai acompanhar essa oração com a convicção de que Deus está presente. Você tem feito pedido por pessoas que passam por lutas na área da enfermidade. Nós vamos continuar orando, pela saúde da dona Noemi, a mãe ali da irmã Raquel Vrege, que Deus possa abençoá-la, ela tem melhorado de saúde. Vamos continuar orando pelo seu Gilberto, pai do irmão Roberto, E vamos continuar orando, por tantos motivos que temos. Talvez você tenha aí dentro do teu coração e na tua mente você não tenha nem escrito ou apresentado. E esse é o momento que mentalmente, no seu coração, você vai acompanhar essa oração, oferecendo, colocando, apresentando diante do Senhor o motivo que está no seu coração. Vamos orar? Pai amado, reunidos aqui neste momento na Tua presença, nós apresentamos cada um dos motivos que estão sendo escritos pelos Teus filhos. O Senhor é Deus que conhece, Deus, o nosso pensamento antes mesmo que venha à nossa mente, porque o Senhor é Deus onisciente. E é crendo nisso que nós apresentamos os nossos motivos ao Senhor, Deus, clamando para que o Senhor atenda, Deus, o clamor do Teu povo. Traga consolo, traga restauração àqueles que necessitam, traga cura, Deus, para aqueles que necessitam, ó Deus, seja ela física, emocional, espiritual, que o Senhor se manifeste com poder e grande glória, Deus, aquela que só Tu tens, ó Deus, pelo poder que Tu tens. E nós aqui, Deus, nós apresentamos os nossos motivos, porque cremos que o Senhor se importa e está presente, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
Nós vamos compartilhar a palavra de Deus e nós vamos meditar a respeito de um Deus que se importa. Você sabia que Deus, ele se importa com você? Você sabia que o Senhor, ele tem um carinho tão grande e tão especial pela sua vida, que Ele está presente em todo o tempo e Ele deseja que nós venhamos a perceber a presença dEle nos detalhes daquilo que nós vamos fazer. Nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento. Nós vamos falar a respeito da vida, de Salomão, filho de Davi, numa das ocasiões da vida dele em que ele entra numa missão com o objetivo de construir o templo do Senhor. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, vai narrar a história ali do momento em que é finalizado a construção do templo, uma das maiores obras públicas do rei Salomão, porque todas as outras acabaram por se tornar pequeninas diante da grandiosidade de tudo aquilo que ele fez. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 4 e eu queria que você acompanhasse a leitura da Palavra de Deus. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. E quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Você pode orar comigo? Se você puder fechar os teus olhos, eu queria que você assim o fizesse, ou segurasse somente, talvez aí na sua mão ou na mão da pessoa do lado, e nós vamos clamar para que Deus aplique essa palavra, essa história que foi narrada na Palavra de Deus ali através da vida de Salomão, dentro do nosso coração, para que se torne viva a mensagem para cada um de nós. Pai amado, nós lemos a Tua Palavra e nós clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Pai, para que sejamos capazes, ó Deus, de identificar os ensinamentos do Senhor e que esses ensinamentos se tornem vivos no nosso jeito de viver a vida, no nosso jeito de conhecer ao Senhor, que é um Deus próximo, que é um Deus que se importa, Pai. Por isso, neste momento, eu oro por cada pessoa conectada, que o Senhor, ó Deus, os abençoe e abra o entendimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é aquele texto que vai mostrar a oração, o momento em que Salomão ele termina de orar e a palavra de Deus começa a relatar algo que era sobrenatural ali. E começa a dizer que caiu fogo do céu, que consumiu o holocausto, aquilo que era oferecido ao Senhor. E ele diz que a glória do Senhor encheu todo o templo. E eu fico tentando imaginar, na limitação da minha mente, que algo maravilhoso era aquilo que estava acontecendo. Os sacerdotes não conseguiam chegar, dado tamanha grandiosidade daquilo que estava acontecendo ali, mas existia um sentimento no coração, tanto do rei quanto daqueles que estavam ali naquele lugar, que era o sentimento e o desejo de adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, dando graças ao Senhor, reconhecendo a bondade, a fidelidade, a majestade desse Deus Todo-Poderoso, e eles tiveram a oportunidade de adorar a Deus naquele lugar. Tudo isso acontece porque estava sendo confirmado ali naquele momento a aprovação de Deus para com aquilo que havia sido feito sob a liderança do rei Salomão, filho de Davi.
A glória manifesta de Deus mostrava que Deus estava se alegrando com aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E de repente o que é encontrado ali são corações quebrantados, pessoas adorando a Deus por aquilo que estava acontecendo. Pessoas que estavam dedicando e oferecendo ao Senhor ofertas de gratidão por aquilo que Deus estava fazendo. Uma geração que estava experimentando o manifestar grandioso e poderoso do Senhor na ocasião ali onde eles estavam dando início, à inauguração daquele templo que foi construído, Tantas coisas, tantas ofertas foram apresentadas para que aquele lugar fosse recebido e reconhecido como a presença de Deus. No capítulo anterior, no 6, a palavra de Deus narra uma oração feita por Salomão, oração de gratidão, reconhecendo a soberania de Deus em todas as circunstâncias da vida. E logo depois da oração, depois desse manifestar poderoso de Deus no meio do seu povo ali no templo, a palavra de Deus vai narrar Deus respondendo à oração que Salomão havia feito. Uma oração de reconhecimento, sim, e Deus responde àquela oração. E nós vamos ler a partir do versículo 11, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, até o verso 18. A palavra do Senhor vai dizer que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo eu enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele, para que sempre, para sempre, os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, tudo que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Eu fico tentando imaginar o rei Salomão tendo, essa conversa com Deus, ouvindo Deus falando com ele a respeito dessas coisas. E ele, ao se revelar ao rei Salomão, ele se apresenta como um Deus que se importa, como um Deus que deseja o melhor para o seu povo. E ele se importa e fala com o seu povo. Era isso que ele estava se demonstrando ali, um Deus presente, um Deus que se comunicava, dizendo ao povo aquilo que ele queria, aquilo que ele esperava do povo, mas da mesma forma também ele se declara como um Deus que estava presente e era Deus provedor. E ainda que tudo desse errado, se no momento em que acontecesse um verdadeiro arrependimento, ele, o Senhor, estaria com os ouvidos atentos ao clamor daquele povo. Você vive com essa convicção de que Deus ouve as suas orações? Você vive com essa certeza de que Deus se importa com você? Deus, ele deseja abençoar a nossa vida da mesma forma como ele tinha o desejo de abençoar a vida daquele povo. Um Deus que se manifestava com todo poder e grande glória.
Um Deus que se revela dizendo: olha, os meus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Você tem desfrutado desse revelar de Deus no seu relacionamento com o Senhor? Você tem percebido Deus falando com você da mesma forma que tem falado com o rei Salomão? Esse Deus, ele deseja se relacionar contigo nos mínimos detalhes da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você. Deus se importa com a sua alegria. Deus se importa com os momentos de lutas que você tem enfrentado, porque Ele é Deus que está presente junto de ti nos momentos das lutas e batalhas. É esse Deus que é revelado em sua palavra, e isso é possível por causa do amor que Ele tem para conosco. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11, a palavra do Senhor vai dizer: olha, que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Deus é Deus que ouve oração. Deus é Senhor que está atento ao clamor que vem do mais íntimo da nossa alma. Ele é Deus que está atento com os ouvidos abertos para aquilo que você está aí para apresentar diante de Deus. Você tem tido tempo de qualidade orando na presença de Deus? Você tem desfrutado desse privilégio de não só orar, mas falar com Deus e ouvir Deus falando com você? É muito interessante que tem uma simbologia aqui veterotestamentária, lá do Antigo Testamento, que mostra que Deus havia escolhido o templo, aquele templo que foi construído, como o lugar da adoração a Ele. E isso no Antigo Testamento fazia com que as pessoas tivessem que ir até o templo, pelo menos uma vez ao ano, para oferecer sacrifício em remissão e perdão dos pecados, né? E também de gratidão a Deus. E quando nós apontamos para o Novo Testamento, nós vamos ver uma mudança acontecendo nesse rito de adoração, porque o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita o coração daquele que crê. Ele escolheu um outro lugar, que é o meu e o seu coração, para se revelar e para falar intimamente conosco. E nós estamos diante do privilégio de, como filhos amados do Senhor, desfrutar de tempo de qualidade na presença do Deus vivo, na presença do Deus que nos ama, da presença do Senhor que se importa. Todas as vezes em que eu leio ali no verso 12, dizendo que o Senhor apareceu à noite a Salomão, eu fico tentando imaginar essa cena de Deus falando com aquele que ele havia escolhido, de Deus se revelando a ele e com o coração realizado, satisfeito por aquilo que fora feito, que agradou o coração de Deus. Salomão, ele estava servindo ao Senhor e ele tinha convicção de que aquela obra da construção do templo que ele estava fazendo era algo que era vontade de Deus. Deus o havia orientado a fazer daquela forma. Deus dá o privilégio aos seus filhos de se envolver na obra e nos planos de Deus daquilo que Ele deseja realizar. Eu creio do fundo do meu coração que Deus, Ele tem uma obra específica e especial na nossa cidade, aqui em Presidente Prudente, na sua cidade aí, de onde você está acompanhando esse culto. E Deus, Ele nos dá o privilégio de participarmos da obra que Ele deseja realizar na nossa geração. Da mesma forma como Ele escolhe Salomão e aqueles que viviam naquela época para participar daquele tempo tão especial da inauguração do templo do Senhor. Você tem se envolvido na obra do Senhor. E muito mais do que atividades dentro da igreja,
E quando eu falo obra de transformação, de alcance de pessoas, de transformação de vidas, de pessoas que estão ao nosso redor, sedentas por conhecer o amor de um Deus que se importa, de um Deus que está presente. A mensagem do Senhor foi muito clara para Salomão. E quando nós olhamos ali a resposta de Deus à oração de Salomão, nós vamos encontrar duas coisas que são muito claras no comunicar de Deus para com Salomão. Ali nós vamos encontrar a garantia da misericórdia de Deus, quando o povo do Senhor tiver um coração arrependido. Mas nós também vamos identificar o outro lado da moeda, que é a garantia da disciplina de Deus para aqueles que permanecerem com corações rebeldes. Deus ele fala primeiro a respeito da sua misericórdia. Ele fala a respeito do amor que tem para com o seu povo. E ele vai dizer assim, olha, se eu fechar o céu para que não chova, ele vai dizer assim, olha, se eu mandar gafanhotos que devorem as plantações, ele vai dizer, olha, se o país todo estiver enfrentando pragas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu dos céus o ouvirei e abrirei as bênçãos para que fossem derramadas. Quando nós vivemos com essa convicção da misericórdia de Deus, do perdão de Deus na nossa vida, o nosso jeito de caminhar e de respirar vai ser diferente. A maior prova disso é quando Ele, em todo o amor que Ele tem para com as nossas vidas, Ele envia Jesus Cristo, que é a garantia de perdão de todo e qualquer pecado que eu, que você, que cada um de nós talvez tenhamos cometidos. Deus ele vem com essa mesma graça e misericórdia, está dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se ele se arrepender dos seus pecados, eu os ouvirei. É esse o Deus que cremos. Você tem desfrutado do perdão de Deus quando erros acontecem sobre a sua vida, quando o seu coração às vezes está triste, passando por lutas e batalhas, talvez por coisas que você fez que trazem talvez vergonha ao seu coração. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele se importa para que você receba o perdão e tire todo o fardo que talvez esteja atrapalhando você de enxergar esse Deus que se importa do seu lado. A palavra de Deus ela também vai falar em disciplina, mas ela não fala em disciplina simplesmente como castigo, mas como oportunidade para que aconteça o arrependimento e nós possamos desfrutar da presença e do perdão de Deus na nossa vida. O verso 13 vai dizer, olha, se eu fechar as portas do céu, mandar gafanhotos que devorem o país. Nós vemos Deus se revelando de uma forma em que Ele é o Senhor que intervém na história humana. Deus ele está presente nos momentos bons e ruins da nossa vida. Eu e você, nós não fomos jogados num tabuleiro, à própria sorte, onde Deus lá do alto fica talvez olhando, se divertindo ou tentando nos castigar. Não! Deus é aquele que está presente quando Ele envia Jesus para viver entre os homens, morrer e ressuscitar. Ele se faz um de nós na vida das pessoas daquela geração e perpetuamente dentro do meu e do teu coração quando nós entendemos o amor do Senhor. Você já passou por situações na sua vida em que você achou estar sendo punido por Deus? Você já passou por situações na sua história onde tudo deu errado e talvez você começou a entender aquilo que estava acontecendo simplesmente como castigo divino sobre a tua vida? Eu gosto de refletir sobre 3 possibilidades que possam existir na nossa vida a respeito dos momentos em que nós estamos vivendo. Tem pessoas que passam sim por situações em sua vida por consequência do pecado. E o fardo se torna muito pesado, a vida se torna dura demais. O nosso coração, as nossas emoções começam a trabalhar contra nós. E de repente nós começamos a atribuir a maldade que existe dentro do nosso coração. E nós começamos a projetar isso na figura de Deus, como que por causa do pecado,
nós estamos sendo castigados, quando na verdade não é isso. Talvez nós estejamos colhendo as consequências do pecado que um dia nós voluntariamente escolhemos viver, porque nós mergulhamos num lamaçal tão ruim e nós caminhamos para tão longe da presença de Deus, que lá no meio de todo o lamaçal do pecado, nós não conseguimos mais enxergar a boa mão de Deus tentando nos abençoar. Numa situação como essa, o que se exige é arrependimento, confissão e uma mudança de vida que nos leve e nos conduza para perto do Senhor, para que a gente desfrute do perdão sobre o pecado que um dia inundou o nosso coração. E todas essas consequências, elas serão guiadas por Deus para que nós tenhamos vitórias e não venhamos mais a padecer por causa de erros. Uma outra possibilidade que pode vir a acontecer na nossa vida por causa de situações que vivemos, nós podemos estar vivendo sobre o ataque do inimigo das nossas almas. Quando nós estamos vivendo com um sentimento de opressão, onde a alegria foi retirada do nosso jeito de viver a vida, e eu posso estar sob ataque do inimigo. E a palavra de Deus vai trazer ferramentas maravilhosas quando a nossa luta e a nossa batalha, ela é espiritual. Lá em Tiago 4,7, a palavra de Deus traz um texto maravilhoso, que vai dizer, olha, portanto se submetam a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está dizendo de nós fazermos uma resistência contra ataques do inimigo na nossa vida. E nós temos a oportunidade de nos humilharmos diante de Deus, mas com toda a autoridade vinda dos altos céus por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós resistirmos ao diabo em nome de Jesus, para que ele não tenha espaço na nossa vida. Nós podemos viver então a consequência do pecado, ataque do inimigo. Agora tem outras circunstâncias também que pode vir a acontecer na nossa vida. E uma delas é a disciplina de Deus. Você já foi disciplinado por Deus em alguma área da sua vida? Você sabe quando que você percebe que você foi disciplinado? Quando a correção do Senhor traz uma mudança de mentalidade dentro do meu coração. Onde diante daquela circunstância eu aprendi aquilo que Deus desejava ensinar a mim, a minha vida e a minha história. A palavra de Deus vai revelar sim que Deus é um Deus que pode disciplinar o seu filho, mas Ele é Deus que disciplina em amor e não simplesmente em punição. Porque Deus não se alegra com os seus filhos sofrendo por causa da dor de pecado e às vezes também por causa da desobediência. Tem um texto muito precioso, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 7 até o versículo 13. Queria que você acompanhasse essa leitura. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Querido, que texto precioso da palavra de Deus, falando a respeito de disciplina. São nessas horas que nós vamos ver Deus apontando o caminho para que o seu povo ele possa sair da disciplina. Voltando para o texto de 2 Crônicas, a palavra de Deus, olha, se o meu povo se humilhar, orar e clamar, buscar a minha face, eu dos altos céus o ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra.
Quando nós entendemos que algumas circunstâncias que estamos vivendo possa ser disciplina da parte do Senhor, o antídoto para isso e para a solução é o arrependimento e o reconhecimento do nosso erro, e o aprendizado vai começar a fazer parte da nossa vida. E nós vamos olhar para as lutas e batalhas do nosso coração como uma oportunidade de nós sairmos diante de uma situação. Sabe por quê? Deus não tem prazer em que seus filhos fiquem e permaneçam em disciplina. Da mesma forma como um pai, ele não tem prazer em disciplinar os seus filhos. Você que é pai que está aqui, quais foram as disciplinas que você aí na sua história já aplicou sobre os seus filhos? Eu às vezes tenho que disciplinar as minhas filhas e o meu coração fica muito triste, o meu coração se compadece daquela situação. E o objetivo de toda disciplina é para que haja uma mudança e uma mudança real de comportamento, de atitude, para que a vontade de Deus se manifeste de forma extraordinária, e da parte de Deus não é diferente. Eu não sei aquilo que Deus tem falado contigo, quais são os toques do Espírito Santo, mas uma coisa eu sei, que Deus ele deseja que você reflita a respeito do seu relacionamento com Ele, e você tenha um encontro com esse Deus que se importa, um Deus que fala com o seu povo, um Deus que se revela ao seu povo, é um Deus que conta o spoiler daquilo que Ele deseja no relacionamento com o seu povo, dizendo: olha, eu estou aqui com os ouvidos abertos. E de repente a nossa vida, o nosso coração vai se tornar o local da adoração do Senhor, da presença de Deus. E Deus vai fazer e se revelar da mesma forma como Ele se revelou lá na história da inauguração do templo, onde Ele se revela com todo o poder e grande glória, se alegrando por aquilo que havia feito. Deus, Ele se alegra também quando o coração do seu Filho se arrepende, quebrantado, se aproxima da presença do Pai. E eu fico imaginando aquela mesma manifestação espiritual na ocasião da construção do templo. Deus, Ele realizando isso na minha vida e na sua vida. Se manifestando com a presença de Deus, trazendo sensibilidade e discernimento espiritual, para que nós venhamos a perceber a presença de um Deus que se importa, que enche o nosso coração, que derrama perdão, graça, misericórdia, e nós temos a oportunidade de conhecer o poder do Deus vivo dentro do nosso coração. Você tem falado com Deus? O seu coração se tornou um coração da habitação e da morada de Deus? Se você não tem essa convicção, talvez hoje seja o momento de você convidar Deus, através de Cristo Jesus, para fazer morada no seu coração, e a sua vida se tornará o templo da habitação do Espírito Santo do Deus vivo, onde Ele se manifestará na sua história com grande poder e toda glória. Como é que você faz isso? Fazendo uma simples oração, dizendo: Senhor, eu o convido em nome de Jesus para entrar no meu coração. Eu reconheço os meus pecados e eu peço perdão. E eu peço para que o Senhor me ajude a viver a minha vida de um jeito diferente. E neste momento, Deus, eu reconheço que sou pecador e que careço, necessito da Tua presença na minha vida. Se você fez essa oração, talvez você vai compartilhar conosco aqui no chat, ou talvez você vai mandar um WhatsApp aqui para um número que está aparecendo aí na tela, e você tem a oportunidade de nos colocar neste momento da tua vida para ser bênção na sua história de alguma forma. E você vai ter um encontro com Deus Todo-Poderoso na sua vida. Nas próximas semanas nós vamos dar continuidade a esta mensagem que apresenta um Deus que se importa na nossa vida. E nós vamos, além de ver a presença de um Deus que fala com o seu povo, um Deus que traz oportunidade de arrependimento. Desejo no meu coração é que você perceba a presença e o amor de Deus, e que a graça do Senhor Jesus, de uma forma muito especial, tome conta do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe a sua família e que o Senhor abençoe a sua história. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no caminho, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, Este é o meu querer. Você tem experimentado o amor de Deus na sua vida? Você tem experimentado a presença de um Deus que se importa? Que esse restante de semana possa ser abençoado na sua vida e você possa experimentar a presença desse Deus Santo,
dentro do seu coração. Você é nosso convidado para estar conosco nesse final de semana, né? Nós temos sempre a nossa reunião às 9 da manhã. Nesta semana nós teremos a nossa assembleia administrativa às 9 da manhã, mas você também pode participar do culto de celebração ao Senhor no domingo às 19h30. Olha, que Deus abençoe você, que você perceba o carinho de Deus para com a sua vida e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.